precisa gravar isso. Por que o professor consegue suportar isso e ainda se manter calado? Quando a gente está no nosso lugar, o corpo é muito confortável. Ele fala, nossa, tô no meu lugar. Não é mais aquele paradigma antigo de competição, de quem faz melhor. O paradigma agora é de cooperação. Você tá com a casa suja. Se você só olha pro lado limpo, não tem como você limpar na parede que tá limpa o chão que tá sujo. Hoje a gente vai começar uma série nova com a minha caçula, a Ana Jota. Oi, mãe. Oi, filha, sobre as nossas experiências profissionais. Papo de mãe e filha, né, filha? A gente vai escolher um dia, vai ser uma vez por mês, mas hoje, extraordinariamente, a gente vai começar falando sobre essas emoções que ficam cristalizadas no corpo. Sim, bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Ana, eu sou formada em fisioterapia, constelação familiar, sou terapeuta EFT e tenho especialização em microfisioterapia. E a microfisioterapia, ela é uma das possibilidades de se trabalhar com o que a gente chama de maneira geral de psicossomática. E o que é a psicossomática? Ela começou a ser discutida de uma maneira um pouco mais popular, né, por Reich. Ele, dentro da psicologia, começou a bater o martelo, né, que as emoções, elas criavam couraças no músculo. Então, ele defendeu fortemente que a nossa musculatura, ela tinha a ligação com a emoção. Então, quando você se reprime, ele bate mais ainda assim sobre a questão da repressão. Quando você se reprime, você contrai a musculatura e aí você faz isso repetidas vezes ao longo da vida e essa repetição de contração muscular vai criando couraças musculares. E isso foi muito rebatido, né, no mundo da psicologia, porque até então só se falava da psique e da hegemonia dela, né, da força dela, e quando ele veio trazer o corpo, houve uma resistência muito grande. Até hoje a gente tem uma resistência ao corpo muito grande, né? Ana, eu quero perguntar duas coisas. Uma, por que você não entrou com a marca Psique do Corpo, entrou como Ana Jota? Porque eu não consegui, eu tentei. Eu entrei atrasada porque eu estava tentando. Tá. E outra é o seguinte, a gente está trabalhando nas quartas-feiras essa série para os professores, principalmente para os professores e para as famílias. E esses dias eu estava recebendo, Ana, eu recebi um áudio de uma aluna nossa, e ela falando o quanto é triste para o professor ele se sentir invisível. E aí quando foi hoje, essa mesma aluna me mandou um outro áudio de um professor que está indo nas casas dos alunos disfarçado de entregador de pizza. Só que quando o aluno abre a caixa, sim, ele vê a foto do professor, aí que ele não tinha reconhecido de máscara. Aí quando ele vê que é o professor, Ana, dá até para chorar de ver o vídeo. Porque precisa gravar isso mesmo. É maravilhoso. Tem criança que larga o negócio da pizza e quer correr para abraçar o professor, e aí ele se afasta porque ele não pode. E o vídeo é maravilhoso. E como eu tinha escutado o áudio dessa aluna dizendo o quanto que é triste o professor se sentir invisível, ele reivindicar um melhor salário e não conseguir, ele chegar na escola querendo levar uma inovação e ter aquele pacto de silêncio, ninguém pode fazer diferente, o peso do sistema em cima, que todo mundo se sente obrigado a obedecer, simplesmente obedecer sem questionar, e aí acaba que a gente fala sistema é um conjunto de pessoas, mas que um vigia o outro. Ninguém pode chegar questionando e falando porque a ameaça dessa pessoa ser excluída no sentido de ser isolada. E o tanto que isso frustra. Ela tinha falado isso um dia antes. E eu fiquei pensando sobre isso. Aí hoje, quando ela mesma mandou esse vídeo e eu vi, aí eu fiquei pensando, gente, eu tinha dificuldade para entender esse pacto de silêncio por parte dos professores, Ana. Mas aí eu vi que por mais que eles tenham as queixas da pressão de demanda, igual teve agora na pandemia, que foi cobrança em cima de cobrança, eles não sabiam usar as ferramentas, tiveram que aprender de uma hora para outra, ficaram com medo, se sentiram frustrados, apavorados, porque o mundo digital tinha regras para não entrar nem celular nas escolas. Sala de informática nas escolas, ia de vez em quando e tinha um professor lá responsável por aquilo. Então era um mundo estranho, totalmente estranho. E eles tiveram que entrar nesse mundo e ao mesmo tempo aprender e ao mesmo
mesmo tempo fazer de um jeito que eles nunca tinham feito antes. Então foram sentimentos de medo, de frustração por ser cobrado. Ainda está um sentimento, mesmo eles conseguiram, estão fazendo um trabalho incrível, mas mesmo assim eles se sentem invisíveis, assim, eles se sentem não reconhecidos. Sabe? Aí eu fiquei pensando, por que o professor consegue suportar isso e ainda se manter calado? E aí quando eu vi o cara da pizza e a alegria dos alunos na hora que viam que era ele, tinha uns que até choravam, Ana. Eu pensei, gente, é que assim, o valor que tem esse contato com o aluno e esse carinho do aluno, essa relação acaba tendo muito mais peso internamente para o professor. Isso vale muito mais do que o dinheiro, do que o reconhecimento, do que o lucro. Só que mesmo assim, agora a gente está nesse momento de pensar em voltar. Como vai ser quando voltar? O que vai acontecer? E aí eu queria te perguntar, todo esse sentimento, que a gente fica muito focado na frustração, no sentimento de impotência, de não poder se expressar, porque o que você falou aí, pelo que eu entendi do que você falou das terapias corporais, são assim, quando a gente não expressa, que é uma coisa que a gente aprende na terapia comunitária, não é verdade? Quando o corpo cala, quando a boca cala, o corpo fala. Sim. E o fato dos professores não poderem falar e serem ouvidos, porque até eles falam entre eles, um com um amigo, outro com um amigo, ou sozinho em casa, mas a nível de reclamação. Mas o fato de não ser ouvido e dessa fala não ser significada pela sociedade, isso causa um adoecimento, né, Ana? Que muitos professores adoecendo. De depressão, de síndrome de ansiedade, síndrome de pânico, saindo da sala de aula e perdendo aquilo que é mais rico para ele, que é esse contato amoroso com o aluno, porque é um contato afetivo. E aí eu queria te perguntar, como é isso, como de certa forma desconstruir isso, que nem o que você falou outro dia para mim, assim, de uma memória afetiva que fica na pessoa. É possível? Bom, assim, na microfisioterapia, o que a gente fala? Provavelmente, assim, é muito possível que tenha ocorrido um choque para os professores, né? Aí a gente fala que a gente chama de interrupção da realização. Na microfisioterapia, a gente tem várias camadas, assim, como se fosse uma cebola, para explicar de maneira um pouco mais didática. E uma dessas camadas da cebola tem os processos de interrupção da realização. Então, você está com um plano de ir trabalhar segunda-feira de manhã, então tomar banho, tananã, pegar o carro, ir para o seu trabalho, e algo acontece que você é interrompido e você não vai trabalhar. Agora, imagina isso numa grande massa, né? Então, considerando a nossa memória coletiva também, então isso aconteceu tanto em relação à nossa parte individual quanto à nossa parte coletiva. Então, é muito profundo. Isso. Então, eu acredito que para alguns professores pode ser que tenha ocorrido que a gente chama assim de um bloqueio nessa camada, sabe? Da interrupção da realização. Você achou que você ia, e aí não, corta tudo, para tudo, ninguém vai, e todo mundo dentro de casa. E por que eu acho que com os professores isso pode ter sido um pouco pior do que com as outras profissões? Porque o comerciante, por exemplo, ele achou uma maneira de se comunicar com os clientes por WhatsApp e tudo, mas o professor, ele teve que se reinventar de uma maneira muito mais profunda. Radical. E muito rápido. E eu acho que isso, pensando no corpo, isso provavelmente gerou um desgaste energético muito grande. Além dele ter que lidar com uma interrupção da realização, que isso já tem um gasto energético significativo, ele ainda teve que achar uma estratégia e ainda por cima ele teve que achar uma estratégia em cima daquilo que ele foi ensinado a negar, que era a tecnologia. Total, filha. Então é muito desgastante. Então isso para o corpo é osso. Tinha uma fala assim, tinha uma fala que o celular... Tinha até, assim, normas para proibir o uso do celular dentro da sala de aula, sabe? Sim, políticas, assim, né? Protocolos. Sim. E aí, o grave, por exemplo, na hora que começou a aula remota, como ainda não tinha um formato, era assim, cada professor vai fazer do jeito que dá. Aí, quando a pessoa tenta, e os professores são muito criativos, quando eles estão em contato com o aluno, direto com o aluno, eles são muito criativos, né? Quando eles estavam conseguindo, aí vem uma norma. Isso que vocês estão fazendo está errado. Vai ter que ser assim. Aí eles tiveram que se adaptar. Aí quando eles se adaptam, aí vem uma outra norma. Porque agora que de cima
lá em cima, agora que eles estão organizando, e aí eles estão dizendo como é que deve ser. E mesmo agora, Ana, quando fala que vai voltar, que vão se abrir os portões da escola, quando se começa a preparar para isso, o que acontece é o seguinte: dificilmente vai voltar um modelo presencial como era antes. Primeiro, porque as normas que tem para a saúde, a escola não tem nem espaço para deixar 1,5 metro de distância entre cada um, entendeu? Não tem nem condição física para realizar. Aí, se você fizer um modelo que a gente chama de híbrido, que é uma parte da turma fica em casa, digamos assim, a parte dos alunos que se deram melhor, que tem internet, que tem Wi-Fi, que tem um bom celular, um bom computador, esses alunos que conseguiram se adaptar ao modelo remoto, eles ficam em casa mais tempo, e os que não conseguiram vão para a sala de aula. Esse professor vai ter que atender, ele vai ter que criar, são 2 modelos diferentes, funcionando ao mesmo tempo. Nossa, é verdade. Ele vai ter que atender 2 necessidades. Sim, 2 necessidades. Simultaneamente, né? E tem mais uma coisa. Tudo isso, Ana, é passado para o professor, porque eu fico estudando e fico vendo as lives, fico vendo as intervenções, sempre com uma postura assim: nós damos conta, vocês dão conta, vocês são geniais, vocês dão conta, vocês conseguem. E o professor que tem a coragem de falar algo na contramão disso... Aí ele leva flechada. Ele não se sente nem no direito de falar, porque está todo mundo falando que tudo bem, que dão conta, que é maravilhoso, que está maravilhoso, entendeu isso? Eu acho que é uma situação bastante complicada, complexa e atípica. E voltar às aulas, não existe a possibilidade de voltar com um pouco com as regras da saúde, as regras para se manter aí a segurança física, né? Acaba sendo mais complexo do que ele trabalhar só no remoto. Agora que ele já está se adaptando, mas no momento em que ele estiver adaptado a trabalhar só no remoto, ele vai ter que voltar e fazer um modelo híbrido, que é trabalhar nos 2, com o mesmo salário, com mais processos, porque é assim, tem que ter prova de tudo que faz, assim, tem que ter registro de tudo que faz, entendeu? De um modo que, por exemplo, a educação se apropria de coisas, por exemplo, portfólio. Como o professor teve que ser criativo, ele não pôde usar livro didático, de certa forma ele construiu um livro didático para o aluno. Aí agora o Estado exige, o município exige que ele faça um portfólio mandando tudo que ele fez para ficar registrado. Uma coisa que eu penso assim, quem vai olhar isso? Registrado onde? Com qual objetivo? Entende isso? Mas vai ter alguém por conta só de olhar se registrou ou não. Pois é. Sabe? Sim, a gente fez uma live semana passada com a supervisão, que foi excelente, com a Usana, e ela falando como o papel do supervisor é esse, como ela está conseguindo fazer isso bem, porque ela colocou esse senso de equipe, de comunidade de aprendizagem sistêmica na equipe dela. Mas mesmo assim, Ana, o professor ele não pode parar e refletir, porque se ele parar e refletir, como que é isso para ele, como corpo, como pessoa? Olha, qual que é o processo numa situação assim? Tem 2 pontos muito importantes considerando a saúde física numa situação como essa que os professores estão passando. A primeira é que, assim, a ameaça, ela é mais torturante para o corpo físico, você tem um desgaste maior, né, do que a gente chama assim de ATP, que são as moléculas de energia do nosso corpo, a gente chama elas de ATP. A gente tem um maior gasto de ATP num momento de ameaça do que no momento que a gente sabe qual é a resposta, seja ela que a gente gostaria que fosse ou não. Então esse período de vai voltar, não vai voltar, vai voltar, não vai voltar. Vai ser assim, não vai ser assim. Isso é terrível. Isso é terrível, assim, pro corpo. É um negócio porque o corpo, ele é um soldado. Ele tem esse aspecto muito forte nele. Então, o que é necessário ele fazer, ele vai se dedicar ao máximo para conseguir aquilo. Como que ele faz isso? Qual que é o artifício que a gente tem para conseguir fazer o que é preciso fazer? O nosso cérebro, ele é super complexo, né? E ele tem partes mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. Quando a gente tem uma situação dramática, né? Uma situação que a gente precisa tomar uma atitude, assim, que a gente está numa situação de risco, ou então numa situação de grande desgaste, a gente ativa o nosso cérebro mais primitivo, que é o nosso arqueocérebro. Aqui atrás. Então, ele é um cérebro aqui atrás, aqui na nuca. Ele é uma parte do cérebro que ele não faz grandes reflexões, filosofias,
faz nada. Ele age. Ele faz o que é necessário. Então, sabe aqueles casos assim da mãe que tá no banheiro com a criança, aparece uma cobra, ela passa pelo basculante do banheiro? Ela ativou o arqueocérebro. E aí, a hora que ela tá lá fora, que ela já correu da cobra, que já tá fora de perigo, que ela já tá com o bebê no colo e viu que tá tudo bem, o que que acontece com o corpo? Ele começa a respirar, a oxigenar novamente, porque outra característica desse nosso cérebro é que ele não precisa de tanto oxigênio, por isso que ele é bem eficaz. Aí ela começa a respirar. Quando ela começa a respirar e tem uma maior oxigenação, ela vai ter uma ativação do cérebro aqui da frente, do nosso lobo frontal. E aí é o nosso cérebro mais desenvolvido e é o nosso cérebro dramático. Então ele vai olhar para a situação e vai falar: meu Deus, como que eu passei de um basculante com 70 quilos e um bebê no colo? Nossa, vocês não sabem, a cobra era enorme. Aí ela vai pensar em todo o contexto, em todo o cenário, tudo que ela fez e todos os riscos que ela correu e tudo mais. Então agora, o problema da ameaça é que aí assim, o arqueocérebro vai entrar ou não vai entrar? Ele vai entrar ou não vai entrar? Porque assim, a hora que fala assim, ó, gente, vai entrar, a situação é essa, aí o arqueocérebro entra, fala assim, beleza, então eu vou ter que fazer isso, vamos. Aí a hora que acabar a situação dramática, que esses professores conseguirem sentar e respirar, aí eles vão ativar o frontal e vão pensar sobre isso tudo. Aí qual que é a questão física sobre isso? Que quando a gente tá com o arqueocérebro ativado, a gente não adoece. Então esses professores agora dificilmente vão gripar, dificilmente vão ficar doentes, porque eles já estão com o arqueocérebro em um determinado nível ativados, porque eles já estão em uma situação atípica. Então, eles já estão fazendo coisas que, se eles pararem para pensar, não fazem. Quero nem ouvir o resto do que você vai falar. Mas, quando eles conseguirem respirar, aí sim, aí o corpo ele vai ter condições, né, de liberar essas toxinas e aí sim, na liberação dessas toxinas, aí sim ocorre um provável adoecimento, né? Mas por isso que muita gente fala assim, agora que tá tudo bem na minha vida, eu adoeço. Muita gente, por exemplo, passa por um processo de divórcio. Durante o divórcio, não adoece. Assinou os papéis, uma semana depois, fica de cama. Então, a questão é que assim, os professores ainda provavelmente vão passar por esse processo. E aí tem um jeito, por exemplo, de minimizar. Eu estou preparando uma aula aqui para os meus alunos. Aí a gente está pensando assim, na hora que a gente entrar na escola, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o acolhimento da equipe. Ressignificar tudo que passou. Acolher o emocional, ouvir as histórias de cada um, entendeu? Deixar que isso se expresse. É um procedimento. E é um procedimento sistêmico, porque você inclui o emocional, inclui o comportamental. Não finge de conta que não aconteceu nada, entende? Não enfia para baixo do tapete. Bom, né? Isso é muito importante, não é isso? Tá, e a gente tem estratégias, tem as rodas de conversa, tem a terapia comunitária, tem um acolhimento um do outro, de como foi essa trajetória, desde o começo, do medo, da frustração, da insegurança do não saber. Mas se a gente, a partir desse momento, que a gente acolhe tudo isso, a gente usa esse cérebro aqui que pensa, para conseguir olhar todos os ganhos que vieram a partir de tudo isso, isso melhora pra gente? Dentro da lógica da micro, pensando no corpo físico, só ajuda se realmente antes falar do lado difícil. Entendi. Então não pode fingir que não aconteceu nada. Para a parte boa, para o corpo, não rola. Maravilhoso. Então, primeiro a gente vai ter que abrir a boca e falar de tudo que foi difícil e ser muito sincero, muito verdadeiro e acolher isso do outro. Sim. É tipo assim, Ana, o que você está falando é mais ou menos viver um luto. Existe, de fato, pensando no corpo, existe um luto. Isso. Quando você tem uma interrupção da realização, concordo com você, existe um luto, porque existe a perda daquilo que seria. Isso. Daquilo que você não viveu. E tem mais, você estava preparado para aquilo. Você já tinha se preparado para aquilo, não é isso?
E daí aquilo é cortado. É como uma morte súbita. Bem, então isso é muito importante. É muito importante, e não só os professores que estão passando por isso. Durante essa pandemia, durante esse processo, alunos passaram por isso. Eu estou vendo muito alunos universitários que passaram por isso demais. Gente que ia se formar e não vai se formar esse ano. Gente que estava preparado para se formar, entendeu? Professor fazer o Enem. Famílias que tinham projetos que foram abortados, projetos de trabalho, projetos de mudança, empregos, pessoas que tinham projetos de trabalho demais, pessoal da área de evento, de turismo, parou tudo. Então, isso que você está falando aí, Ana, é muito importante para todos, mesmo aqueles que conseguiram fazer um movimento, como você e eu fizemos, por exemplo, de muito rapidamente entrar no digital. Ana não tinha nem Instagram. Não, aliás, não tinha, não tem ainda. Não tem. Tem um fake Instagram agora. Isso. Para mim foi um pouco mais fácil, porque já tinha uns 6 anos mais ou menos que eu vinha estudando isso e olhando para isso e tentando me ajustar. Mas quem começou assim do zero, de uma hora para outra, é um desgaste muito grande mesmo. Sem falar, né, que no virtual tem uma exposição. Na live da semana passada, a Osana falando que agora o professor dá aula com os pais assistindo, com a supervisora assistindo, às vezes com a supervisora da supervisora lá da Secretaria de Educação assistindo, a exposição assim do dia para noite. É um desgaste emocional seríssimo. Não, e agora assim, é que é só que eu pensei aqui numa coisa, assim, como é uma situação bem atípica, eu não sei falar com certeza, mas raciocinando aqui, eu fico até pensando, né, que assim, o meio virtual, ele exige muito do nosso cérebro frontal, né, dessa parte, dessa região aqui. E aí, você tá com arco ativado, mas você precisa do frontal, deve estar rolando, assim, muito desgaste mesmo, assim, que aí você tem que ativar duas partes que normalmente uma dorme para outra acordar, sabe? Entendo. E aí você falou o seguinte, primeira estratégia, então, tá certo. Esse acolhimento da dor, que a gente aprende com o Alberto Barreto, que a gente aprende com o Bert Helling, que o sistema não pode excluir nada. Quando a gente exclui o emocional, quando a gente exclui as nossas frustrações, quando a gente só olha para o lado bom, que existe de fato. Nesse vídeo hoje do professor, você vê nitidamente o lado bom, cara. A felicidade dele. A felicidade de cada criança quando vem que é o professor. Tem uma menininha que agacha assim na calçada e começa a chorar, sabe? Isso, então é muito amor envolvido, entende? Mas se você foca só no lado bom, gente, e faz como a gente tem costumado fazer, como se pudesse excluir o lado ruim, a gente adoece. Então o que você falou é muito importante. É importante ressignificar e não ter o foco no problema, só o foco no problema, colocar o foco na solução, em tudo que isso trouxe de bom, em tudo que isso trouxe de desenvolvimento, porque foi uma situação disruptiva. Então, as pessoas tiveram que se reinventar e descobrir potências e capacidades que não sabiam que tinha, inclusive de trabalhar em equipe, porque isso era muito difícil e ainda é muito difícil dentro das escolas, mas quando você tem um profissional sistêmico na equipe, o profissional sistêmico é um profissional de equipe, porque ele é um profissional focado no todo, que consegue ver o todo, respeitar o lugar dele, respeitar o lugar de cada um, porque ele sabe que o lugar de cada um é essencial, e ele sabe que não é mais aquele paradigma antigo de competição, de quem faz melhor. O paradigma agora é de cooperação. Cada vez que eu coopero, que nem você e eu. Agora, a Ana foi que criou essa linha aí, essa série Papo de Mãe e Filha. A gente vem aqui ensinar tudo que a gente sabe. E a gente não sai daqui mais pobre por causa disso. A conta do banco nem aumenta em R$100, nem diminui. Isso é compartilhar conhecimento. Isso é compartilhar conhecimento. Isso é cooperação. A gente aprende um com o outro. Cada um que entra aqui, que coloca um questionamento, que coloca uma pergunta, essa pergunta serve para quantas pessoas? E isso é um paradigma novo. A gente precisa entrar nessa cultura. Hoje eu estudando isso hoje e eu vi uma história ótima. De um brasileiro que foi fazer um doutorado na Suécia. Acho que é na Suécia. Acho que não é na Suíça, é na Suécia. E aí ele ia sempre para aula com o professor dele de carona. Só que quando chegava na universidade, como ele chegava muito cedo, o estacionamento estava vazio. Aí o professor ia lá para a primeira vaga lá no fundo, estacionava lá. Diz que no primeiro dia o brasileiro ficou com vergonha de perguntar por quê, porque diz que eles andaram um tantão, aquele estacionamento gigantesco até chegar no prédio. No
no terceiro dia, quando o professor estacionou no mesmo lugar, ele perguntou para o professor, mas por que você estaciona aqui? Aí o professor falou assim, como assim? Ele falou, por que você estaciona aqui? O estacionamento está vazio. Ele falou, você queria que eu estacionasse onde? Ele falou, perto do prédio, assim, a gente não precisava andar. Ele falou assim, mas nós somos que estamos chegando primeiro. Não tem nenhum carro aqui. Olha só, você queria estacionar lá, aquele lugar mais próximo, a gente tem tanto tempo para andar até lá, mas a pessoa que chegar atrasada, ela vai precisar daquele lugar. Nossa, dá vergonha de desistir depois de vir essa. O amigo contando, que ele disse que não sabia onde se enfiar, disse que o professor falou para ele, mas de onde que se... Que forma de pensar é essa? Então, se nós somos os primeiros a chegar, nós podemos estacionar no lugar mais longe, porque a gente vai ajudar quem chegou atrasado a se atrasar menos. Nossa. Olha só, uma visão de mundo focada na cooperação. Isso pra gente é completamente novo. O brasileiro, ele é o seguinte, cheguei primeiro, vou tirar... O brasileiro não, isso é do humano, né? Da nossa época. Eu não conheço o exterior, né? Mas eu não duvido nada que isso seja universal. É universal, porque isso sim é universal. A gente estava focado numa economia focada na competição, focada na escassez. Então era assim, tinha que pegar mesmo. Cada um tinha que acumular o máximo possível para não faltar para si. Assim que a gente foi ensinado. Todos os jogos, banco imobiliário... Ficou muito claro. Para todo mundo. E agora é diferente, gente. Agora a história é outra. Agora a história é desse jeito. Em alguns centros de conhecimento, ele estava lá fazendo um pós-doutorado, é um centro de conhecimento avançado. Já estavam colocando em prática o que a gente precisa colocar hoje na escola. Então, se um professor já conhece uma visão sistêmica, já aprendeu essa coisa aí sobre incluir a emoção, sobre o impacto, porque as doenças comportamentais têm a ver com o emocional. Os conflitos comportamentais que acontecem dentro da escola têm a ver com o emocional. Os alunos que são agressivos, os professores que são muito fechados, muito radicais, isso tem a ver com a não inclusão do emocional. Eles não têm espaço para se expressar. Se expressa como? Como resistência, como não aceitação, como indiferença, como agressividade com um colega de trabalho que tem te colocar. Se eu não tenho direito de colocar, você também não tem. Um vai amarrando o outro, né? Um vai amarrando o outro. Um vigia o outro. Porque na nossa cultura, um vigia o outro. A competição é acirrada. Se eu não posso fazer, você não pode também. E chega a ser tão insano assim, que se eu não me permito fazer, você não pode também. Entende? E é tudo muito triste. Aí o que você falou aí é muito importante. Se a gente pode se expressar acolhendo o nosso desespero, a nossa raiva, o nosso sentimento de tristeza, de mágoa, de impotência, do jeito que é, sem julgamento. E aí depois a gente olha para a parte boa. E olha, mas de tudo isso, olha só o que a gente colheu. Isso é até automático. E aí isso tem um resultado no nosso corpo. Tem um resultado no nosso corpo. Isso é automático. Quando a gente entra em contato com um lado difícil, né? No IFT, essa é a base. A base do IFT é essa, por exemplo, né? Quando a gente entra em contato com o lado negativo, com o problema, aí a gente entra em contato com ele e aí é como se a gente fosse limpando ele, faxinando ele. Então, assim, você tá com a casa suja. Se você só olha pro lado limpo, não tem como você limpar na parede que tá limpa o chão que tá sujo. Perfeito. Agora, quando você vai lá no chão e aí você limpa o chão, a parede se destaca junto com o chão. Então, o que estava limpo se destaca. E aí você olha para aquilo. E por que isso para o corpo faz muito sentido? Porque a maneira mais fácil da gente entender como funciona essa parte é através das toxinas. Houve um problema, o seu corpo vai liberar toxinas. Isso é natural, isso é um mecanismo físico. O que acontece? Tem problemas que liberam uma determinada quantidade de toxinas que o seu corpo ele consegue reagir, limpar e eliminar tranquilamente. Sozinho. E tem sozinho, assim, sossegado. E tem problemas que liberam uma quantidade de toxinas que ele não consegue sozinho. Sim. E aí isso que vai criando, isso fica uma memória, fica um registro ali, fica aquela quantidade de toxina. E aí o professor, ele passou por isso em duas frentes, porque ele também está em casa, com o marido em casa em home office, e geralmente com filhos que tem que fazer tarefa e que tem que entregar para um outro professor. Quer dizer, é uma pressão de todos os lados. E full time, né? Tipo, não tem... Fica no celular o tempo inteiro, né? Atendendo aluno, né? Todos os professores
professores estão falando isso? Porque outra coisa importante é o descanso. Tem até um floral, eu sou péssima em inglês, mas tem um floral de bar que ele chama White Chestnut, que ele pode ser que ajude bastante os professores agora, sabe? Porque ele é para mente que não para de trabalhar. Então, assim, os professores estão o tempo inteiro no celular, resolvendo tarefa e dúvida de aluno, e atividade de aluno. E aí, a hora que ele vai deitar, até isso parar, dormir, às vezes, dificuldade. Esse floral, eu vou pôr aqui nos comentários, ele pode ajudar os professores. E ele é um floral de bar. Não tem contraindicação, não tem nada. Não tem contraindicação, independente do medicamento que você tomar. Ele pode ser combinado com qualquer medicamento desse mundo, assim. Não tem contraindicação. E aí você pode tomar ali por volta, assim, das 16, 17 horas, toma umas 10 gotas, que aí a sua mente já vai, assim, se acalmando para a hora que você deitar, a sua mente já tá menos agitada. Porque essa é outra questão. Nesse contexto que a gente está, é uma indicação boa para qualquer profissional, inclusive, porque tem também a pressão do medo de desemprego. Muito professor, escolas particulares, supervisores sendo demitido. Vários. Entendeu? Nossa, isso é muito triste. Isso é muito sério. Nosso grupo também tem. Bem, Ana, um exercício físico, por exemplo, na pedagogia sistêmica a gente ensina muito a ir para o seu lugar dando um passo atrás e reconhecer o lugar de cada um. Ver o seu lugar na equipe, ver o seu lugar como professor, o lugar da família, o lugar do aluno e ficar na sua esfera. Quando a gente nesse exercício sistêmico, a gente faz fisicamente isso. Por exemplo, nas constelações, ou eu ensino esse exercício para as pessoas, ou quando eu faço, eu sinto a diferença. Quando eu puxo o meu corpo, parece até que eu respiro, não sei. Acontece alguma coisa assim, solta alguma coisa, afrouxa. Isso é uma impressão minha, sim, ou isso realmente acontece no corpo? Isso realmente acontece. Sim, tendo a experiência na constelação familiar, assim, isso daí realmente é muito interessante. O nosso corpo, ele entra em contato e ele reage. Quando você, no seu treinamento, quando você faz aquela dinâmica dos sapatos, fazer um círculo de sapatos e um pisar no sapato do outro, eu acho que é um exemplo bem legal. Eu adoro aquela atividade que você faz e é muito interessante porque você percebe no corpo o quanto é desconfortável ficar no sapato da outra pessoa. Ou não, né? Ou quanto é confortável. O nosso corpo, ele se ajusta, ele se encaixa. Eu não sei em qual ponto da história da humanidade a gente aprendeu que a postura correta, né, é aquela igual, né, sim, né? Aí todo mundo anda, trava lá atrás a coluna, né? Um músculo que chama grande dorsal fica ali espremido. Você aperta umas vértebras ali atrás, estufa o peito, estica aqui, nossa senhora. Aí todo mundo, ninguém se pergunta por que é tão difícil ficar nessa posição, né? Mas é simplesmente porque essa não é a posição para o corpo ficar. Por isso que é tão difícil ficar nessa posição. E o nosso corpo, ele tem uma inteligência sistêmica. Isso é fato. Tanto que a gente vê na constelação familiar como quando o representante entra no papel, ele reage no corpo, né? Uns mais do que outros, porque cada um tem uma maneira diferente de se expressar. Mas o corpo, de alguma maneira, reage. Então, ele tem uma relação sistêmica. Ele tem uma ponte entre ele e o nosso corpo sistêmico. E aí, quando a gente está no nosso lugar, para o corpo é muito confortável. O corpo gosta, sim, muito. Ele fala, nossa, tô no meu lugar. Então, isso assim, tem um valor enorme para o corpo. Então, nos momentos de desconforto, de angústia, mesmo se eu não entender o que é, se eu fizer esse movimento de eu volto para o meu lugar e se curva e dá um passo atrás, funciona, ajuda. Para o corpo físico, falando fisicamente, ajuda. Ajuda, porque no momento... A pessoa falar que é sobrecarga, que é peso, tá pesado, já expressa, né? Tá pesado, eu tô sobrecarregada, eu não tô aguentando, e fazer esse movimento. E aí vai. E eu falo, sabe, ninguém é feliz carregando uma caixa pesada. Ninguém sorri, abraça, ama carregando uma caixa pesada. E assim, o corpo, ele ajuda a carregar essa caixa. Então, não é só emocional, sabe? Quando as pessoas falam assim, o corpo é só uma casca, até dói no coração.
Não gosto nem de reproduzir essa fala. O corpo não é só casca. Nossa, de jeito nenhum, longe disso. Ele é, de fato, a nossa expressão aqui na vida. Ele expressa a gente completamente, assim, de uma maneira muito bonita. Então, o corpo... E aí, assim, eu falo na micro... O que é a microfisioterapia? As pessoas perguntam. A microfisioterapia, ela também é uma faxina dessas toxinas. Então, ela limpa, ela ajuda o corpo a varrer essas toxinas que a gente vai juntando ao longo da vida. E aí, de uma maneira didática, o que são essas toxinas? A poeira da casa. Então, ao longo do tempo, vai juntando poeira na casa. Uns lugares mais, outros lugares menos. Tristeza, interrupção da realização, acontece muito, você está preparado para fazer uma coisa e acontece outra, libera muita toxina. Memória hereditária, por isso que assim, mais que nunca a gente precisa bater que o corpo ele é sistêmico, então assim, a minha mãe, né, você, por exemplo, passou por uma coisa, inclusive, biologicamente falando, né, existe a possibilidade de ser o seguinte, uma coisa que você não conseguiu arrumar na sua vida, elaborar, né, na sua vida, vai passar para mim com a necessidade, assim, se aquele corpo não conseguiu resolver, às vezes esse consegue, como se fosse uma nova chance de resolver esse problema. E aí, se novamente o meu corpo não consegue resolver, a Yolanda vai para ela e vai tentar resolver. E por isso quando um lá de trás resolve, já limpa aqui pros da frente também. Eu tô curiosa de te perguntar uma coisa que eu tenho pensado muito esses dias. Eu tenho pensado muito nessa coisa que a constelação bate tanto na mãe, e eu sempre tive um pouco de dificuldade com isso, até por ser mãe, sentir um peso do caramba, entendeu? Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas a gente é quase parte do corpo da nossa mãe, porque a gente foi constituído com o sangue dela, com a carne dela. Agora, na microfísio, na fisioterapia, isso tem peso diferente da mãe e do pai? Ou é a mesma coisa? Olha, eu não vejo peso diferente, não. Sim, tem várias vertentes, assim, tem vários profissionais, né? Que, por exemplo, tem uma enfermeira argentina, um livro famoso dela chama Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, que ela fala categoricamente que o bebê, ele é a expressão da sombra da mãe, né? Então, quando a mãe olha para o neném, ela tá olhando para a própria sombra. Por isso que os primeiros meses a relação é tão difícil, né? Porque olhar para nossa sombra é muito desafiador. Eu não descarto essa possibilidade, não, né? Eu não descarto, tem uma possibilidade. Mas pensando, considerando a minha experiência na micro, o bebê pode ser pequenininho. Existem memórias tanto do pai quanto da mãe. 50%. Não muito vejo um peso maior sobre a mãe, não. Isso, inclusive, me ajudou muito na maternidade, porque me fez, assim, elaborar bem melhor essa ideia, assim... o filho é da mãe. Na micro eu vi que não é. Então, assim, quando a pessoa fala, o filho é da mãe, eu falo, você tá muito enganada, minha filha. Você vai pegar aquele menino, que o menino tá cheio de... O que acontece? Sistemicamente, a gente aprende que é 50-50. Você tá falando que no físico, na prática, no real, no físico é 50%. A questão é o social. A questão são as ideias que a gente... Consenso, cultural, a gente sustenta. Porque se um monte de gente concorda que mãe é fundamental, que mãe é mais importante, aquilo vira uma realidade, porque é um acordo social. E esse acordo social nos tem causado dramas terríveis, né? Porque, em primeiro lugar, a gente meio que exclui o pai. Meio que é uma maneira delicada de falar em alguns casos, né? Eu acho que existem infinitas possibilidades, né? O pai, culturalmente, tudo, ele tem a chance menos julgada de fugir. Né? Então, assim, a mãe, eu lembro de sentar aqui em casa, você aqui em casa no meu pós-parto, eu lembro de sentar algumas vezes na cama que você estava dormindo aqui e falar, mãe, eu gostaria de fugir. Então, eu fui uma mãe... Oi? Você é muito sincera nos seus sentimentos, sempre foi, desde criança, filho. Então, eu não posso falar por todas as mães, mas eu fui uma mãe que tive vontade de fugir mesmo. Só que eu sabia que eu ia fugir por 2 quarteirões e ia voltar. Agora, eu não sei qual que é a experiência
de fugir, eu não sei como que é a volta, né? Porque como eu não fugi, eu não sei como que é a volta. Mas é interessante, sabe, que eu atendi um pai que ele foi buscar constelação, ele foi bem sozinho, assim, tipo, por conta própria, ninguém mandou ele lá, o que é difícil com homem, e ele chegou pra mim e falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho uma filha adolescente de um relacionamento que eu tive quando eu era jovem, a moça engravidou, né, de mim. E aí, quando ela me contou, eu sumi por dias. Eu nem quis perguntar quantos dias, porque eu já vi, assim, o ato de coragem dele de me falar que tinha fugido, né? Mas aí, quando eu voltei, ela ainda estava grávida e eu pensei, então nem foram tantos dias, talvez, assim. Só que aí ela já tava com outro relacionamento e aí ela virou pra mim e falou assim, ó, tchau, sim, some daqui, né? Porque imagina o pavor dela, grávida, né? O cara some. Ela ficou com raiva. Isso daí é osso pra todo mundo, né? E aí ele ficou sem lugar ali, a família expulsou ele, a família dela, né, se defendeu, se protegeu dele das maneiras que podia. E aí ele saiu daquela cidade, foi pra outro lugar e tal, e depois de alguns anos, ele refez a vida. Ele conheceu uma outra mulher, teve um filho com ela, tem um filho agora com ela, né? E ele foi constelar porque ele, depois de alguns anos, né? Se a menina tava com, sei lá, 15 ou 17 anos, agora eu não tenho certeza. Então, imagina, 15 anos depois é tempo, né? E aí ele tava tentando se reaproximar e ele quis fazer a constelação para ver se a constelação ajudaria nessa reaproximação que ele tava tentando, né? Legando para ela essas coisas. E durante a constelação, né, eu senti a dor dele. A hora que eu entrei no papel dele, eu senti a dor real dele. E não era a dor do arrependimento, não era a dor de arrependimento, era a dor doída mesmo. E a hora que eu entrei em contato com isso, que ele olhou pra minha cara, que ele viu, aí ele também sentiu, né? Quem tem familiaridade com a constelação vai entender o que eu tô falando. Ele falou assim pra mim, hoje eu sei que eu só precisava era de um tempo. Eu ia voltar, eu ia assumir, era só um tempo. Eu só precisei daquele tempo. E aí eu ia conseguir voltar. E assim, né, aí tem outras questões, assim, ele ainda estava totalmente envolvido com esse primeiro relacionamento, não podia estar totalmente presente para o relacionamento atual dele, mas às vezes, assim, você ter essa chance pode ser mais perigoso do que você não ter, sabe? Porque a mulher na nossa cultura, ela tem muito, essa porta para ela é muito estreita, muito estreita. Então, na maioria das vezes ela fica, atravessa e vai. O homem, ele tem essa porta mais larga e aí é complicado. Essa porta, do outro lado da porta tem dor. Mas eu acho que isso que você está falando aí, Ana, pode ajudar muita gente, porque, olha, o que eu constelo de pessoas que foram criadas longe do pai, e se a gente olhar para a nossa cultura, a quantidade de filhos que existem que nem conhecem os pais, entende? E a gente olhar para essa coisa de que o homem tem sentimento, mas ele foi criado de uma forma diferente, se exige dele uma coisa diferente. A mulher, quando ela está numa situação dessa, ela sabe muito bem o que é exigido dela, entendeu? É muito claro para ela. Para o homem, não. Por exemplo, para o homem tem N saídas alternativas. E aí você vê como é tocante uma história dessa que mostra o tempo que ele precisava para chegar sozinho a partir do interior dele numa compreensão emocional de uma coisa que não foi ensinada para ele. E o quanto que falta essa compreensão da gente um do outro como ser humano. Isso é muito. Eu acho que nós como mulheres, a gente não tem como decidir, assim, a gente no papel de mãe não tem como decidir pelo pai. A gente só tem como decidir como mãe, né? Mas se a gente quer contribuir de alguma maneira para a presença dos pais nas famílias, eu acho que falas como o filho é da mãe. Quando o bebê nasce, o pai fica meio perdido. Quando nasce assim mesmo, o pai custa entender. Se a gente conseguir ter mais zelo ao falar essas coisas, a gente é uma camada muito pequena ainda da nossa sociedade, sabe? A maior parte das pessoas não tem condições de elaborar isso, mas a gente que já tem acesso a essas informações e a gente que já tem acesso e condições de elaborar isso, a gente fazendo já é um começo. Sim. Então, se a mulher pode fazer alguma coisa, eu acho que ela pode fazer isso. Não, o filho é do pai e da mãe, né? O filho é do pai e da mãe. O homem fica perdido, a mulher fica completamente perdida também. Ué, mãe,
Você no meu pós-parto parecia que você nem tinha filho. Eu só pensava assim, não, minha mãe me criou. E você pegava a Yolanda assim, eu vou pegar assim, vou fazer essa. Todo mundo fica perdido. É um negócio muito doido, é muita energia no ambiente, é muita coisa. Eu lembro que quando o Ivan nasceu, eu tive depressão pós-parto. Porque eu pensava assim, vai ver que sou eu que sou a única mãe desnaturada, porque todas as outras mães dizem que elas sabem tudo, e eu não sabia o que fazer, eu não sabia como fazer. Quando eu olhava para o bebê, quando eu olhava para o Ivan, que eu via ele chorando, quase que eu chorava junto. Só que eu tinha vergonha de falar, eu tinha medo de falar, porque eu falei, vai ver que é um defeito meu, entendeu? Nossa. É um defeito meu. Tem um livro muito bom sobre isso, sobre o mito da maternidade. É um livro maravilhoso que eu li, você já tinha nascido quando eu li esse livro. É um livro maravilhoso, eu não sei o nome, mas eu vou dar uma pesquisada no nome para você ler. O mito da maternidade. E, gente, esses mitos, essas histórias, essas crenças, porque cada um de nós é filho da sua época. Não adianta também querer excluir o social. Quem é sistêmico não pode excluir nada. O aspecto sociológico existe nas escolas, nas profissões, na vida como um todo. Não adianta tentar excluir. Ele tem peso na nossa vida? Tem demais. Por que hoje todo mundo quer ser magro? Entendeu? Agora todo mundo quer ter cabelo cacheado. Eu falo, gente, eu sempre fui descabelada, agora eu tô na moda. Todo mundo quer ter cabelo cacheado. Então, o social, ele pesa muito, gente. Ainda mais hoje que a economia se baseia muito nisso, entendeu? Aí vai todo mundo vender uma coisa que todo mundo vai usar. Uma mente de massa, de produzir em massa. Para vender em massa, todo mundo tem que fazer igual, entendeu? Mas a gente não pode excluir o social, mas a gente precisa começar a refletir sobre isso, igual você está falando, e construir uma massa crítica na direção de uma paz nos relacionamentos, de uma aceitação do outro, de uma compreensão. O Felipe está falando que faltam quantos minutos? 2 minutos. Ai, credo. Aí eu vou deixar... Ai, credo mesmo. Aí, filha... Aí eu vou deixar você terminar, já que eu comecei, falando de novo do nosso projeto. A gente vai marcar uma data para ser uma vez por mês, né, Ana? É, uma vez por mês, aí a gente marca aí, a gente combina uma data para bater um papo. Eu acredito e espero eu que seja cada vez o papo mais descontraído mesmo. Sim, e as pessoas podem sugerir tema pra gente, Ana. Verdade, porque a gente, olha, eu e minha mãe, se deixar, a gente conversa assim, né, mãe? Ontem a gente teve um dia desse que a gente ficou, no geral, a gente conversando das 2 da tarde até umas 8 da noite, mãe. A gente fala muito, sério. Então falar pra gente não é problema. Mas eu só queria fazer só pra gente fechar aqui, eu queria contar uma história, né, da minha experiência como mãe, que assim, pra mim, quando, né, no pós-parto eu tive aquele problema lá na perna, né, e aí, assim, aí a gente precisou chamar alguns profissionais e tudo pra me ajudar, né, e tal, e uma dessas profissionais, assim, ela tava vindo em casa ajudar, né, foi uma equipe, né, mãe? Foi. Durante a pandemia ainda, no começo da pandemia. Durante a pandemia. Aí ela tava me olhando e tudo, e aí o Tauan tava com a neném, né? E aí ela olhou assim e falou assim... Você deixa ele pegar? Aí na hora assim eu não entendi muito bem, né? Aí eu olhei assim, aí eu deixo. Aí eu pensei, deixar? Eu nunca pensei assim entre deixar ou não deixar o pai da criança pegar a criança. Aí a hora assim que ele chegou perto dela, assim, ela olhou pra ele e falou assim, nossa, assim, né, bacana, né, assim. E não foi só ela, sabe? As pessoas, elas ficam assim encantadas de ver, né? Nossa, o Tauan que põe ela pra dormir, é o Tauan que dá banho nela. As pessoas ficam Pois é, essa parte do banho teve um problema pra mim, porque desde o princípio, você sabe o tipo de mãe que eu sou, o tipo de vó que eu sou, o tipo de irmã que eu sou, que não é muito bonitinho, certinho. E daí eu pensei assim, o Tauan vai dar banho. Só que na minha família, quem deu banho em todos os netos foi minha avó, foi minha mãe, entendeu? Isso é um trabalho de vó. Aí eu pensei, e aí eu ficava pensando, mais uma vez, tô eu aqui sendo a avó errada, né? Porque já fui a mãe, agora eu vou ser a avó. E a cena se repete. Eu não dei um banho na Yolanda. Desde o primeiro dia foi o Tauan que deu. E eu lembro muito do dia que ele me chamou e falou assim pra mim, sogrinha, ele me chama de sogrinha, né?
sogrinha, que eu cheguei no quarto e vi ele com os olhos arregalados desse tamanho, porque o peitinho dela tava inflamado, entendeu? Não foi? Sim. Então, assim, e eu falo, eu não dei banho um dia na Yolanda. Ele tirou o umbigo, ele fez tudo. Eu falo que a Yolanda vai fazer 5 semanas, misericórdia, 5 meses semana que vem, e eu posso falar, mãe, eu dei um banho nela. O total de um banho. Ela tem 5 meses. E aí o povo olha o umbigo da Yolanda e fala, quem que fez? Nossa, ficou ótimo. Aí o Tauan. Não, e quando eu vou trabalhar, que eu falo que fica com o pai e o avô. Aí as pessoas falam assim, 2 homens? Aí eu, sim, vacinados, adultos. Isso. Só teve um atrito. Eu conseguia ver que ela sentia muito frio. E o Tauan não. E aí ficava uma briga de eu querer esquentar ela, eu esquentar e o Tauan tirar. Eu esquentar. Até que o Tauan percebeu que ela sentia de fato muito frio, entendeu? Não foi? Foi uma mesmo. guerra. E aí foi até uma visita lá na pediatra que aí ele falou assim, nossa, sogrinha, você sabe que eu acho que ela sente frio? A menina ficava roxa. Sim, mas no dia que a gente foi no posto, você chega lá, todas aquelas crianças de roupinha assim, solta assim, bebê com 1 semana, assim, ó, tudo solto. E aí o Tauan querendo fazer isso e eu desesperada. Não. Mas é muito bom, filha. Olha, é um prazer fazer isso junto com você, até porque a gente mora muito longe uma da outra, né, filha? É verdade, vai ser muito bom, mãe. É verdade. Tá bom, gente, olha só, vocês estão convidadas para quarta-feira de novo, nesse horário, a gente vai ter uma live com a Hilda sobre pedagogia sistêmica, o que é pedagogia sistêmica. Gente, pedagogia sistêmica serve para todo professor, para todo profissional, quero dizer. Todo profissional lida com pessoas, pedagogia sistêmica se encaixa. Verdade, eu sou fisioterapeuta e estou lá na comunidade. Para todo relacionamento, entendeu? Para toda a construção de conhecimento, de solucionamento em equipe para os problemas. E fora isso, nós vamos escolher um dia para o papo de mãe e filha, que vão ser papos assim. Papos... O que a gente quiser, mãe. O que a gente quiser, filha. Tá bom, então. Mas aí da próxima vez eu vou falar pro Felipe te ensinar entrar pelo psique do corpo, combinado? É verdade. Porque eu entrei um pouquinho atrasada porque eu fiquei tentando e não consegui. Tá bom. Um beijo. Então, dá um beijo na Yolanda, um abraço no Tauan, combinado? Pode deixar. Combinado, mãe. Gente, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Tem uma gente. moça aqui muito, muito especial, uma pessoa nova no nosso trabalho. Então, muito obrigada por ter assistido até o fim. E por aprender e sair por aí fazendo a diferença, né? Nesse novo modo de olhar a vida. Um abraço e até a próxima. Muito obrigada, gente.